Boa tarde, meus alunos. Seja bem-vindo a este curso de espanhol nível avançado, tá? Na semana passada foi sobre o verbo dar. Nós vimos que, apesar de ser uma frase, uma palavra em si pequenininha, ele tem várias funções. E esta aula, nós vamos aprender sobre a diferença entre poner-se e poner. Nós vamos olhar isso hoje. Tá? Lembrando que pode ser que também pode ser poner-lo. Mas nós vamos aprender o básico primeiro. Sabendo que também vou dar umas expressões que são usadas na Espanha, tá? Conhecidos. Dentro deles, vamos pensar sobre por que ele muda em si o verbo. Dentro na gramática espanhola, ou ensino a língua de Espanha, para que os verbos mudem sua forma, essas coisas, ele é chamado como verbo de câmbio, se ele vai mudar, ele vai ter um tipo de mudança. Os verbos de câmbio, verbo de mudança em espanhol, são um conjunto de verbos que expressam a diferente mudança, exatamente. Okay? Hoje, nós vamos ver somente com o verbo poner, somente ele. Só que da qual passam série de coisas. Tipo, por que eu estou dando esse tipo de texto? É para que você entenda que não somente o verbo poner, ele tem uma mudança. Não, tem outros tipos de verbos que ele tem esse tipo de mudança. Só que ele é chamado como verbo de câmbio ou verbo de mudança em Espanha. Esse é o que vamos chamá-lo ele. Ele pode expressar os seguintes aspectos, tais como ânimo, ele pode também expressar a saúde, o físico, o profissional da pessoa, o ideológico da pessoa, a parte religiosa, o caráter, o humor. Em língua portuguesa, o verbo mais usual para esses casos é ficar. Praticamente usado para expressar diferentes nuances, como ficar rico, ficar feliz, ficar doente, e alternando com outro. Esse é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos também aprender sobre o tipo do verbo poner, que é como colocar em si um certo sítio, mas nós vamos olhar também que tipo de mudança ele tem em outros, se nós mudamos o tipo de contexto da frase. Nós vamos olhar isso hoje. Em espanhol, há uma grande variedade desses verbos. Exatamente. Por isso eu falei, não somente existe a mudança do verbo poder. Você vai olhar bastante para o tipo de verbo que ele vai ter um tipo de mudança. Isso significa pode significar de outra forma. E cada cumpre uma função específica, ou seja, indica um tipo de mudança ou foca em uma espécie de processo que leva ao erro, certamente. Por quê? Dependendo do contexto, nós vamos saber que ele está indicando em que tipo de foco a pessoa está falando. É igual com o verbo dar. Nós vimos que o verbo dar não é somente de oferecer algo a alguém. Nós vimos a conjugação dela, nós vimos mais. Dentro dela, por causa das expressões que foram mudando, ela pode não somente significar de oferecer algo, ela pode significar o sentimento da pessoa, ela pode indicar também, a expressão da pode indicar tipo de não somente de medo, das coisas. Se nós vimos isso, é o que hoje nós vamos olhar também em essa frase, tá? Essas mudanças podem ser de caráter temporário ou durativo, voluntárias ou involuntárias, positivas ou negativas. Em alguns casos, esse verbo pode ser alternado, mas o sentido da frase será afetado devido às características que eles inerentes, tá?
que praticamente, dependendo do contexto, sim, você vai entender se ela está expressando uma parte positiva, negativa, tá? Para que você aprenda um pouquinho mais, os principais verbos de cambio são os seguintes. São, que nós vamos ver hoje, que nós vamos ver somente da hoje, tá? Que é poner-se. Quedar-se, que significa em português, volver-se, hacer-se, seria como fazer, chegar a ser, convertir-se, acabar de, mais um segundo, uma complementária, e vamos ver um pouquinho assim, cada uma delas. Este é legal. Nós somente vamos aprender o principal, como eu falei, que é o verbo poner, tá? Poner ou poner-se são palavras ou palavrinhas muito parecidas, mas, exatamente, são usadas de forma diferente. Para lembrar esse uso, basta de aprender algumas fórmulas simples. Pega um papel ou um caderno que você tem perto e anota. Poner mais subjetivo, mais um lugar. Se nós vamos a colocar um exemplo aqui, você vai prestar atenção. Nós vamos colocar o verbo primeiro, um substantivo e um tipo de lugar. Usado quando nós colocamos algo dentro de algum lugar. Dizer, esse tipo de regra somente vai estar quando quando você tem algo dentro de algo. Por exemplo, pongo a leite en el refrigerador. Coloco a leite na geladeira. Decía, praticamente eu vou usar o verbo poner, pongo, porque ele está dentro, tá? Poner-se, mais subjetivo, usamos quando colocar uma coisa no mesmo sítio ou lugar, como uma roupa, um casal, entre outros objetos. Me pongo las zapatillas antes de salir a correr. Coloco os tênis antes de sair ou correr. Tipo, explicar melhor. A palavra poner é quando vai colocar um tipo de objeto dentro de algo. E a frase poner-se é somente quando você está usando, vai colocar no mesmo sítio. Se eu pego um copo e vou colocar aqui. Tipo assim, tá? Ponte estos lentes, te quedan de maravilla. Coloco esse óculos, que fica muito bem. Poner-se mais adjetivo. Usado para falar sobre emoções ou aspectos físicos. Por exemplo, me pongo sensível quando vejo películas românticas. Eu fico sensível quando assisto filmes românticos, tá? Vou explicar de novo. Aqui a palavra poner mais substantivo, ele somente vai ser quando nós colocamos algo dentro. Quando nós usamos o verbo poner com substantivo, é quando nós colocamos as coisas no mesmo sítio. E se é poner-se mais adjetivo, nós usamos para falar sobre as emoções ou aspectos físicos, tá? Ella se puso contenta después de recibir flores. Juan se pone colorado, ya no se sabe o que significa colorado, es tipo un tipo mermelado. Cuando habla con Paola, Juan fica vermelho quando fala com Paola. Poner é um verbo de cargo que indica uma mudança involuntária de estado. Por isso é um pouco confuso, porque eu posso falar a palavra poner de colocar algo assim. Eu vou colocar este copo aqui, que seria eu vou poner este vaso aqui, tá? Só que ele, dependendo, se o substantivo, dependendo, o adjetivo, ele vai mudando
que ele vai ser colocado dependendo no seu, se ele vai praticamente mudar a frase, se ela é de emoção, se ela é de sentimentos, tá? Em um estado, vamos falar aqui, um verbo que indica a mudança involuntária de um estado, que eu vou marcar aqui. Seja física ou emocional. Para o no português, o verbo teria significado de ficar, exatamente. Por quê? Ele pode significar isso. A palavra poner-se a ficar, virar ou tornar-se. Se el verbo se pone morado, quiere decir que el agua está demasiado fría. Se o verbo fica roxo, quer dizer que a água está muito fria. Se a água se pone negra, quer dizer que o bebê estava sucio. Se a água ficar preta, quer dizer que o bebê estava sujo. Para ter esse sentido, o verbo vai ser acompanhado de um adjetivo e, junto deles, indica a característica, exatamente. Por isso, essa regrinha aqui, que eu coloquei aqui. Se você olha, por exemplo, a palavra poner-se mais um substantivo, ele somente para indicar coisa no mesmo sítio. Se é substantivo da palavra poner, ele vai indicar a coisa que está dentro de algo. Você precisa prestar muita atenção nisso, tá? Continuemos. Na língua espanhola, o número desse verbo é maior de cada que indica uma mudança. Ou enfatiza em aspectos de processo que resultam nela. Tais mudanças podem ser positivas ou negativas de caráter temporário ou durativo. Voluntários e involuntários. Muitos desses verbos podem ser alternados, mas sentido de frase acaba sendo afetado devido a características específicas de cada um. Esse é o problema dele. A palavra poner-se, ele vai ter um tipo de mudança, exatamente. E a palavra poner também. Mas professora, como eu vou saber de cada uma delas? Esse é o problema dessa frase. Não é tão fácil comparar com a outra que nós aprendemos, porque ela tem como a outra, ele tem tipo uma gramática em si. Ela tem só que um pouquinho complicada. Por quê? Dependendo se ela é substantivo, se ela é adjetivo, ele vai mudar a frase, tá? Tipo, já nós sabemos, se a palavra poner, que é praticamente ficar, colocar, ela vai significar o mesmo, só que vai mudar. Ele vai ser o significado de colocar algo dentro. Se algum objeto está dentro de algo, você vai falar isso. Por isso, se para que coloco a leite na geladeira, que seria pongo la leche en el o en la refrigerador. Tá? Poner-se, mas substantivo usamos quando colocamos uma coisa no mesmo sítio, uma roupa, um calçado, entre outros objetos. Por isso se vai, me pongo las zapatillas antes de salir a correr. O que está significando isso? Ela está falando de colocar o tênis ela mesma, que seria o mesmo sítio. Te colocando, eu ia falar esse, poner-se, tá? Ele também pode, você também vai achar ele, a palavra poner-se, mas como para o objeto mesmo de pessoa. Dizer, a palavra poner-se vai dar um tipo de diferença mais fácil, como fala no meu país. A palavra poner-se é quando você usa você mesmo, tá? Vou a ponerme este collar, tipo assim, tá? Eu vou colocar um brinco, uma roupa, um calçado. Isso é o significado de poner-se, tá? E a palavra de poner
o ponto, ele é como para colocar em cima de outra coisa. Por exemplo, vou a poner o teléfono em la mesa, tá? E essa é a diferença dele. Só que aqui ele está falando de substantivo, de coisa, para que você entenda um pouquinho melhor. Mas, para ficar mais fácil, para fazer uma coisa mais resumida, a palavra poner-se é quando você está colocando algo em cima de você mesmo, ou de uma pessoa, você vai falar criança, por exemplo, em espanhol. Vamos a ponerse uma roupa. Vamos a colocar-se uma roupa. É o que significado dele. Ele é mais como para colocar assim no mesmo sítio, uma roupa, um casal, entre outros objetos, tá? Para que você aprenda. E aqui é como, praticamente como fala quando colocamos algo dentro de colocar um sítio, tá? Para que você tenha um pouco mais de entendimento. Ele também pode indicar, uma coisa importante, ele pode indicar a seres relacionados a aspectos físicos, ao estado de ânimo, ao caráter. É algo que praticamente não é como ele já está se derivando-se a expressões, porque ele em si, o significado dele, se você coloca na internet, no navegador, colocar a conjugação do verbo poner. Ele como vai sair? Ele vai sair diferente, vai colocar yo, poner, ella, poner, él, ella, colocará, tipo assim, eles vão sair. Que seria a conjugação gramatical. Só que nós, aqui não estamos falando a diferença deles. E a diferença deles são que a palavra poner-se, ele é para quê? Quando você está usando algo, você vai para poner-se, tá? Também pode indicar, e a palavra poner, ou ponerla, é somente para que colocar objetos dentro de algo. Tipo, poner el vaso en la mochila. Você colocar o copo dentro na bolsa. Ponerse el día de la fiesta un vestido. Colocar o vestido no dia da festa. É para que você entenda a diferença deles e isso, tá? Mas, como fala aqui, ele, dependendo se ele é substantivo, se ele é adjetivo, ele vai mudar certas coisas. Já não sabemos que quando o poner-se mais o adjetivo, ele vai indicar o quê? Uma emoção da pessoa, que seria me pongo sensível. Já você sabe que é o quê? Que é um poner-se mais adjetivo. Outro colocam substantivo mais poner para colocar um sítio ou algo dentro no mesmo lugar, tá? Por isso eu falo que ele é um pouquinho complicado por esses aspectos. Ele é difícil por causa disso, que ele se relaciona bastante com a emoção da pessoa. E não somente isso, na Espanha, ele usa o verbo poner, por exemplo. Ele sempre vai usar o poner para qualquer coisa. Ele não vai seguir a regra gramatical. Já quando ela fala mesmo em pessoa, ele vai usar bastante a palavra colocar, que seria o poner, e nas emoções da pessoa, eles vão falar assim desse jeito. Como te pusiste rojo? Vou falar aqui uma parte que é muito interessante, que você já sabe. Juan se põe colorado, tá? Quando habla com Paola, tá? Ella se puso contenta depois de recibir flores. Mas professor, como eu vou saber se é pongo, ou puso, ou ponto? Não é coisa importante. Que é mais fácil, né? Quando você olha, essa põe, você refere a outra pessoa. Ele,
tá? Mayormente, porque termina em masculino. Ella se puso. Tá, e uma coisa, a palavra pone diz como no passado. Por isso fala aqui, Juan se pone colorado. Ele fala aqui, Juan fica vermelho quando fala com Paola, tá? Ella se puso contenta depois de receber flores. Mas na área feminina. Me pongo, esto é mais você mesmo. Você vai ouvir esta palavra pongo mais para você mesmo, tá? Então, se você olha aqui, ele está falando praticamente de você mesmo, né? Mas é importante que, dependendo do contexto, você vai entender o significado dele. Se ele está explicando, por exemplo, ele está indicando o sítio, ele está indicando emoções, tá? Ele está indicando uma religião, um tipo de ânimo dele está. Que, dependendo do contexto, você vai aprender. Tá? E concluindo, em espanhol, há uma grande variedade de verbos, e cada um cumpre uma função específica, exatamente. A função do verbo poner em si é colocar, ficar, mais nada. Só que, como no outro tipo de verbo dar, ele muda certo significado, porque ele está relacionando esse verbo com seus sentimentos, com certas coisas de, se eles são adjetivos, significam emoções, se ele é tipo de adjetivo, ele diga uma coisa, tá? Ou seja, indica um tipo de mudança que foi uma peste de processo que levou a ela, que é como se fala, ele se chama cambio ou mudança de verbo, que pode ser caráter temporário, durativo ou voluntário, ou positivo ou negativo. Em alguns casos, esse verbo pode ser alternado, mas o sentido da frase será afetado devido a características que a ele inerentes. Tá? Você não somente vai achar o verbo poner com esse tipo de mudança, você vai ver outro que nós sabemos em cima do slide, que são as principais, que ele tem um tipo de mudança muito forte. Uma coisa que também eu vou colocar é a conjugação gramatical do verbo poner, tá? Eu vou colocar porque você, eu quero colocar mais na área formal em si. Eu gostaria de colocar mais formal, em vez da forma informal que acho um pouco complicado. Eu vou colocar essa conjugação, é bem pequenininho, bem fácil, mas é importante que você aprenda essa área do verbo, porque imagina que você viaja na Espanha e ele fala desse jeito, e você fica, mas como eu vou saber se ele está falando de colocar? Dependendo do contexto, como eu vou saber se eu preciso colocar o verbo poner assim, você precisa, o mais importante, que você olhe se ele é substantivo, adjetivo, onde você aprenderá dele, tá? Então, muito obrigada. Eu vou colocar um tipo de links, onde tem sua conjugação, se ele sinônimos, tá? Então, muito obrigada por você ter assistido a aula. É importante que você não somente aprenda a conjugação de um seu verbo, você tem que aprender também a expressão que ele pode ter, como nós vimos na aula passada sobre o verbo dar, que ele não somente de oferecer, ele indica também emoções. Então, muito obrigada. Que a sua semana seja abençoada. E que tenha um dia maravilhoso para vocês. Estudem, cada dia vocês vão estar melhorando bastante, porque você está melhorando. Então, até a próxima aula e nosso encontro lá, tá? Espero que haja gostado desses aulas, sim, tá?